Turma, o que a gente vai fazer hoje? Hein? O que a gente vai operar? O que a gente vai procurar no gráfico? Todos os dias, quando começa, a gente imagina mil e uma situações, não é verdade? Então, a gente está ali naquela expectativa, né? Mercado lá entrando em leilão, e a gente naquela ansiedade, naquela expectativa de não saber o que vai acontecer. Não é assim? Você precisa entender que tudo que a gente vai fazer já foi planejado, tá? Então, bom dia, Vilmar. A gente não precisa, quando a gente está operando, é, ficar quebrando a cabeça, buscando oportunidades, buscando alternativas, buscando resolver problemas. A gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque tudo isso já foi pensado por mim no passado. Quando eu fui gradativamente montando o meu trade system, quando eu fui montando a minha maneira de enxergar o mercado, eu fui gradativamente introduzindo ferramentas e conceitos que me fizeram chegar onde eu estou hoje no mercado. Tá? É muito importante que vocês saibam que todos vocês vão definir o próprio trade system de vocês. Eu costumo falar sempre que o pessoal da minha equipe aqui que é mais avançado, aqueles que já operam conseguindo bons resultados, todos eles têm o seu próprio trade system. Quando vocês assistem aí a aula do Johnny, quando o Johnny dá aula aqui, ele não opera diferente de mim? Quando vocês assistem aí a aula do Pazini, ele não opera diferente de mim? Quando vocês assistem a aula do Thiago, ele não opera diferente de mim? Então, todos eles desenvolveram o seu próprio trade system, a sua própria forma de enxergar o mercado. Vocês também vão fazer isso. Mas o que eu forneço para vocês é um caminho que vocês podem usar como uma base para vocês se desenvolverem. Então, mais uma vez eu digo, se vocês olharem a aula do Johnny, se vocês olharem a aula do Pazini, se vocês olharem a aula do Thiago, se vocês olharem a aula que ficou gravada do nosso amigo Vinícius, que foi embora, acabou morrendo, mas deixou aulas gravadas aí para a equipe A. Se vocês olharem as aulas do Vinícius, vocês vão perceber. Eu não esqueci, Alexa. Vocês vão perceber, pessoal, muito traço meu naquilo ali. Assim como, quem aí conhece o Renan Roça? Quem aí já assistiu o mini curso lá do Renan Roça, que eu recomendo que todos vocês façam? Garanto que alguns de vocês aí da equipe A já assistiram, né? Eu sempre reforço e recomendo que vocês assistam aquele curso do Renan. Eu garanto que vocês identificaram muita coisa minha lá. Por quê? Porque eu vim de lá. Então, eu usei a forma do Renan de enxergar o mercado, de operar, para construir a minha própria forma de operar, o meu próprio trade system. Então, hoje eu ainda tenho marcas do Renan em mim. Algumas coisas que eu utilizo, que eu trouxe do Renan, por exemplo, hoje eu aposto 10 contra 1 que o dia vai ser um dia travado. Por causa daquela barra de força de ontem, Patrícia. Você assistiu o curso do Renan, você deve lembrar do estudo das continuidades dele. O que o Renan mostra lá? Que depois de uma barra de força, entre 80% e 90% das vezes, a gente tem uma barra de indefinição. E depois de uma barra de força no gráfico diário, geralmente a gente tem uma barra de indefinição no gráfico diário. O que é uma barra de indefinição no gráfico diário? É um dia travado. Então eu tenho muitos conceitos que eu trouxe, Patrícia, lá do Renan, e que hoje eu aplico. Aqui até hoje, né? Eu aplico no meu dia a dia. E assim vocês percebem com as pessoas que começaram a operar comigo. Elas, muitos deles criaram outras vertentes diferentes e levando muitas marcas daquilo que eu passo. Correto? Então, a minha forma de operar, ela funciona para mim. Funciona para vocês também. Mas dificilmente vocês vão ficar presos nisso. E por que eu gosto de ressaltar bastante esse assunto? Porque eu sei que muitas vezes o trader mais iniciante, ou o cara que não é tão iniciante ainda, mas não se encontrou ainda
no day trade, ele ainda não consegue ter resultados consistentes, ele se perde. Ele se perde. Então ele não sabe se ele opera igual o Fabrício, se ele opera igual o Renan, se ele opera igual o Pazini, se ele opera igual o Thiago, se ele opera igual o Júlio. O cara fica perdido. E daí ele começa a bater cabeça. Tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, eu sempre falo, para o cara que está meio perdidão, puxa, Fabrício, eu estou lutando aqui, estou batalhando, mas eu acabo tendo dificuldade para conseguir operar, cola na minha, vai no meu. Aqui. Ó, vi mais o nome de mais um, é o Douglas. Se vocês forem ver o operacional do Douglas, tá ali, ó, trade arretado, tá vendo ali no Zoom ali? O Douglas, ele opera diferente do Fabrício. Ele construiu, inclusive, os seus próprios indicadores, a sua própria maneira de ver o mercado. Mas vocês vão enxergar muita coisa minha nele ali, que foram conceitos que ele pegou de mim e que acabou funcionando como uma base para que o Douglas consiga operar da maneira que ele opera hoje, inclusive operando com mão maior, como ele costuma operar, fazendo várias parciais, fazendo manejo de operação, que é uma maneira que o Douglas gosta de operar, que eu já diria um nível mais avançado, correto, pessoal? Então, para quem ainda está ali tendo dificuldade, não está conseguindo encaixar direito o operacional, continua tendo meses negativos, ou seja, tendo prejuízo no day trade, cola em mim e faz aquilo como eu determino para você. Para quê? Para que você tire a cabeça fora da água. Você precisa começar a ter lucro no negócio. Quando começa a sobrar dinheiro, você ganha tempo. Você ganha tempo e ganha motivação. Porque o difícil é você estar numa atividade onde você está lá se batendo, operando e indo dinheiro pro ralo. Hoje em dia o dinheiro é muito difícil de ganhar, pessoal. Para todo mundo. Inclusive para quem está no mercado. O cara que está no mercado e fala para vocês que é fácil ganhar dinheiro, fuja dele. Fuja dele. Pergunta pro Renan lá, Patrício, o dia que se tiver oportunidade, se esteja numa live com ele, pergunta pro Renan se é fácil ganhar dinheiro no mercado, para você ver. O professor sério fala para vocês, é uma luta danada para você conseguir ganhar dinheiro. Então você não pode perder. Você tem que ser extremamente conservador. Não pode perder o dinheiro. Então, a maneira como eu ensino vocês a operar faz com que vocês parem de perder e começa a sobrar um pouquinho de dinheiro no final do mês. Aí vocês ganham tempo, vocês ganham motivação e vocês conseguem, a partir dali, ir arredondando, ou seja, lapidando essa maneira de operar até você chegar a ser um cara como o Douglas, que vai conseguir operar com uma mão maior, vai conseguir fazer resultados mais expressivos. Correto, pessoal? Ok? Então, não tenha dúvida quando você for operar. Quando você estiver diante do mercado e você pensar assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Você simplesmente vai estender a mão e você vai pegar aqui, olha, o teu mapa, o teu GPS. Então aqui no plano de trade, pessoal, você vai ter tudo escrito detalhadamente o que é que você precisa fazer para você operar e ter resultado. Tá? Mais uma vez eu digo, acho que todos já têm o plano de trade. Caso alguém não tenha, eu estou mandando no chat para vocês baixarem, tá? Eu aconselho, inclusive, pessoal, que vocês escrevam o plano de trade, ó. Usem uma ferramenta importante para vocês, é um caderninho assim, ó, tá? Eu tenho vários, eu tenho centenas, dezenas de caderninhos desses que eu encho um a cada mês, tá? Para que esse caderninho? Todos os dias pela manhã, você vai pegar esse caderno e você vai escrever no caderno o que você vai fazer. Como assim, Fabrício? Você vai usar uma técnica que a gente usa, que o Saulo batizou de diário de trade reverso. O que é isso, Fabrício? Você deve saber o que é um diário de trade, né? O que é um diário de trade? Então você pega lá, por exemplo, o Ogro, que ficou maluco, né? Agora não dá mais para usar ele como referência, mas como é que o Ogro ensinava você a fazer um diário de trade na época que ele era um professor confiável?
O Ogro falava assim, pessoal, vocês precisam fazer um diário de trade extremamente detalhado. Então, no final do dia, você vai pegar o teu diário e você vai escrever todas as operações que você fez. Mas você vai escrever ela detalhadamente. O horário que você fez a operação, qual foi o gatilho que você usou para entrar naquela operação, qual era o teu stop, qual era o teu alvo, qual foi a técnica que você utilizou. Você vai escrever até, o Ogro recomendava, você vai escrever até como é que você estava se sentindo no momento que você fez aquela operação. Se você estava se sentindo bem, se você estava com ansiedade, se você estava com medo. Então você vai descrever detalhadamente a sua operação. Ótimo. Esse tipo de diário de trade é melhor do que você não ter um diário. Mas ele vai servir para uma única coisa para você. Para você ter uma coletânea de caquinhas. Então você vai chegar lá no final do mês, lá no final do ano, você vai observar ali um monte de besteira que você fez. E se você for uma pessoa inteligente, você pode tirar proveito disso, porque você pode tentar corrigir aqueles erros, tá? Mas esse tipo de diário, ele não vai salvar você. Bom dia, Paulo Ricardo. Então eu recomendo que você use o meu sistema de diário de trade, que a gente chama de diário de trade reverso. Então eu uso o mesmo diário que o Ogro, só que eu escrevo as operações antes de fazer elas. Ou seja, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu pego o meu diário e eu escrevo o meu plano, a minha operação nesse diário. Então eu escrevo aqui, olha, hoje é dia 23 de maio, eu vou operar o mini índice, eu vou usar o setup do Fabrício, o dentista reversão, eu só vou operar onde eu tenho coleta à prova de balas, ou seja, só em região de suportes e resistências importantes. Eu só vou operar depois das 9h15. O meu horário máximo de operações é até às 16 horas, ou, se for numa sexta-feira, até às 12. Meu stop máximo será de 130 pontos, o meu alvo será de 150 pontos. Caso o meu alvo esteja além da minha média, eu vou colocar a operação no break-even, para sair no zero quando o preço tocar nessa média. Caso eu esteja operando na parte da tarde, o meu alvo será de 100 pontos. Eu hoje sou um trader perdedor. Eu estou na fase vermelha da curva de crescimento, de desenvolvimento do trader. Por isso, o meu limite é de uma operação por dia. Seja ela de gain ou de stop. Tanto faz. Ou você pode escrever, eu hoje sou um trader que estou na fase verde. Já está sobrando lá um dinheirinho no final do mês, então eu vou fazer melhor de 3. Eu tenho um limite de 3 operações no dia, fazendo melhor de 3. Limite de 2 gains ou 2 stops. Eu não vou operar caso eu observe um movimento de força após o rompimento de um suporte ou uma resistência importante. Não vou operar dentro da parte central da trap zone. Não vou operar em horários de notícias importantes, 10 minutos antes e 10 minutos depois. Não vou operar em momentos de grande volatilidade. Não vou operar após tomar um stop, se você for um trader que está na fase vermelha ou na fase azul. Se você está na fase verde, recomendo que você faça um intervalo de 10 a 15 minutos, caso você tome um stop. E vou ativar o modo de emergência caso tome 3 stops seguidos ou se for uma sexta-feira. Então você escreve isso todas as manhãs. Por que escrever na mão? Porque quando você escreve, você está mentalizando, você está vendo na sua mente o que você vai fazer. Quando você traz isso pro gráfico, para a prática diária, você já viu a tua operação. Quando você escreve ela, você escreve e visualiza a operação. Então, quando ela aparecer no gráfico, você vai identificá-la no ato. E você vai fazer a operação, vai executar a operação. Independente do resultado que ela traga. Independente do resultado que ela dê. Então, quando você usa o sistema de diário de trade reverso, você tem um norte, você tem um mapa a seguir, que foi aquilo que você escreveu na parte da manhã. Conseguiram entender, pessoal? E por que que isso é tão importante? Você ter esse plano de trade
escrito, você usar a técnica do diário reverso. Por que isso é tão importante? Para que você saiba exatamente o que fazer. Ah, então, isso não é mágica. Eu uso essa história de você ter diário e você escrever desde 2007. Ah, eu era dentista. Eu tinha uma agenda pesadíssima, eu fazia muita cirurgia. Eu escrevia tudo de manhã. Os pacientes que eu ia atender, os procedimentos que eu ia fazer, os instrumentais, os equipamentos que seriam necessários para cada uma daquelas cirurgias, os exames que eu deveria ter à mão antes da cirurgia. Eu escrevia tudo. Por quê? Porque quando eu escrevia, eu mentalizava, isso diminuía a possibilidade de eu cometer um erro quando eu estava operando o paciente depois. Impedia que eu esquecesse alguma etapa importante do procedimento cirúrgico que eu tinha que fazer. Eu fazia procedimentos cirúrgicos de 6 horas, pessoal. Ah, um dos mais longos que eu fiz na minha vida foi no meu pai. Foi num sábado, eu arranquei 10 dentes dele, na parte superior, fiz a instalação de 8 implantes e fiz a instalação de uma prótese fixa parafusada no mesmo dia. Vocês imaginem, a gente começou, eram umas 10 da manhã, a gente terminou, era quase 6 horas da tarde. Você imagine quantos procedimentos a gente passou durante toda essa cirurgia e instalação e adaptação de prótese. Quantos passos eu tive que fazer? Quantas dificuldades eu enfrentei naquele procedimento? Então, se eu não tivesse tudo muito bem planejado, a possibilidade de eu esquecer algum detalhe importante ou cometer algum erro na sequência operacional seria grande e poderia ser fatal. Entenderam? Então, eu adquiri esse hábito lá no tempo da odontologia. E hoje eu aplico ele no mercado. Então, quando a gente começa o dia, eu já sei até o que eu vou falar para vocês aqui. Eu já planejei antes, eu já anotei no meu diário aqui. Olha, pessoal, reforçar plano de trade, explicar a técnica de diário reverso e explicar a história dos comandantes. Isso já estava escrito aqui no meu diário antes. Tá? O mercado está dentro da Trapzone? Tá. O que a gente vai fazer? Nada. Então, a gente tem tempo para explicar esses conceitos. Por que é que a gente precisa fazer isso? Porque quando você está operando, você não é dono de você mesmo. Aprenda isso. O ser humano não é um animal racional. O ser humano é um animal emocional. A última coisa que nós, seres humanos, somos é seres racionais. A gente não age com a razão. Eu sempre falo, se a gente agisse com a razão, não existiria fumante no mundo. Porque todo fumante sabe que aquilo ali vai matar ele. E ele continua fumando. Se nós fôssemos animais racionais, não ia ter gordinho no mundo. O Fabrício não ia estar lutando aqui, ó, para tentar emagrecer. Eu ia estar esbelto. Ia estar em forma. Por quê? Porque eu sei que para minha saúde eu preciso controlar o meu peso. Então, por que eu perco a cabeça com a pizza pepperoni da Pizza Hut? É a emoção. Se o homem fosse um animal racional, não ia ter tanta gravidez, dessas gravidez de surpresa, nos jovens, nos adolescentes, às vezes uns não tão jovens. Acontece ou não acontece? O casalzinho namorado sabe como é que faz o filho, não sabe? E por que a namorada engravida? Emoção. Porque a emoção é mais forte do que a razão. Então nós somos animais emocionais. Nós somos controlados pelas nossas emoções. E como eu costumo defender para vocês, pouquíssimas coisas no mundo são capazes de mexer
tão forte com as tuas emoções como o day trade. O day trade, ele consegue transformar as pessoas numa forma absurda. Eu sempre bati muito em cima dessa tecla e hoje com mais propósito ainda. Por quê? Porque hoje eu falo isso com a assinatura do Marcelo embaixo. O Marcelo, como vocês sabem, ele faz parte aqui da equipe A, ele é o psicólogo aqui do grupo. Então o Marcelo, ele é trader e psicólogo, ele conhece as duas áreas. E o Marcelo mesmo fala, puta que pariu, esse troço que é o troço mais lazarento que existe no mundo. E ele é psicólogo. Então, hoje, eu sei o quanto isso aqui é capaz de mexer com a tua cabeça e fazer você tomar atitudes que são completamente descabíveis. Correto? Então, quando você está operando, você está à mercê destas emoções. Então, você está operando e você está tomando as suas decisões, tomando as suas atitudes de acordo com aquilo que você está sentindo. São as suas emoções que estão agindo em você e fazendo você operar, não operar, estopar, não estopar, operar de novo, aumentar a mão, enfim. Todas as decisões que você toma quando você está operando, elas são baseadas nas suas emoções. Correto? E isso é um grande perigo. Porque você vive, quando você está operando, eu chamo de montanha-russa de emoções. O que é isso, Fabrício? Você trabalha com descargas muito fortes de 2 neurotransmissores que fazem com que as suas emoções oscilem de forma abrupta. Então, quando você faz uma operação e você tem um ganho, você tem uma operação positiva, você ganhou dinheiro, o que é que acontece? Você tem uma descarga de dopamina no teu sistema nervoso. E é uma descarga forte. Então você se sente muito bem. Não é gostoso quando você faz uma operação e ganha dinheiro? Hein? Não é? Você não se sente quase que um super-homem quando você faz uma operação e ganha dinheiro? Tem notícia daqui a 5 minutos, pessoal. Você não se sente quase como que um ser especial? O que é isso? Isso é o efeito da dopamina no teu sistema nervoso. Só que o que acontece? Você faz uma operação logo em seguida e você tem uma perda. Você tem um stop, você tem um loss, tem um rebaixamento lá da tua conta. O que acontece? Instantaneamente você tem uma grande descarga de cortisol na tua corrente sanguínea. Então você estava se sentindo o máximo e numa fração de segundos você passa a se sentir um lixo. Sacou o degrau? O que acontece no teu sistema nervoso imediatamente? O teu sistema nervoso quer voltar a sentir aquela sensação gostosinha da dopamina. E ele sabe como que ele consegue sentir aquilo, que é quando você opera e você ganha. Então, o que ele começa a fazer com você? Opere de novo, 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 opere de novo. Por isso que quando você toma um stop, parece que você quer rapidamente operar de novo. Você já percebeu isso? É o teu sistema nervoso com sede de dopamina. E você fica à mercê dessa montanha-russa, olha. Dopamina, cortisol. Dopamina, cortisol. Dopamina, cortisol. Até o momento que você se descontrola. E chega um momento que você não sabe mais o que é que você está fazendo. Entenderam? Então, o que você precisa ter? Você precisa pensar que você não pode tomar decisão do que você vai fazer quando você está operando. Vamos resumir, você não pode pensar quando você está operando. Para exemplificar isso, eu conto sempre a história lá da Segunda Guerra Mundial, quando as companhias estavam retomando a Europa invadida, lá depois do dia D. Como é que aquelas companhias elas funcionavam? Elas costumavam ter 2 comandantes. Então eles tinham um comandante que era o comandante da linha de frente. Era o cara que estava junto com os soldados. Então esse cara estava na guerra mesmo.
Ele estava lá dando tiro, levando tiro, explodindo bomba na cabeça dele, vendo os homens morrerem ao seu redor. Então ele estava vivendo a guerra. Era o chamado comandante da linha de frente. Qual que era a função dele? A função dele era comandar os homens. Então ele era o comandante daqueles homens que estavam ao redor dele. Correto? Só que existia um segundo comandante, que eles chamavam de comandante aquartelado. Esse comandante ele não ficava na linha de frente. Ele ficava na última cidade que eles retomaram, ou num acampamento longe da linha de frente, e ele se comunicava com o comandante da linha de frente via rádio. E qual era a função desse comandante chamado comandante aquartelado? Era pensar e tomar decisão. Olha que sacada que os caras tiveram. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles diziam que o cara que estava na linha de frente, ele não tinha condições de pensar e tomar decisão. Porque ele estava muito abalado emocionalmente. Então isso ia interferir na sua lucidez nos momentos de raciocinar, pensar e tomar decisão. Então eles mantinham um cara protegido só para esse cara pensar e tomar decisão. Nós aqui no Day Trade, nós também temos o comandante da linha de frente e o comandante aquartelado. Quem é o comandante da linha de frente? É você. É você operando aí agora, vendo a guerra aí na tua tela, na tua frente, tendo que enfrentar teus medos, tuas angústias, tua ansiedade, tuas decepções, vendo os outros morrerem ao teu redor, porque a gente tá vendo traders se arrebentando, se moendo nesse negócio aqui, e alguns literalmente morrendo mesmo, como nós tivemos casos de suicídio no ano passado aqui, de pessoa próxima da nossa equipe. Então você operando é o comandante da linha de frente. Quando, em contrapartida, nós temos o comandante aquartelado. Quem é? Você também. Só que é você às 6 horas da manhã, tomando teu café, escutando uma música gostosa e escrevendo o teu plano de trade. Esse é o comandante aquartelado. Nesse momento você está protegido. Você não está levando bomba na cabeça. Então você pode, nesse momento, pensar de uma forma racional e dar as ordens através do diário reverso de trade para o comandante da linha de frente, que vai ser você mesmo. Só que na hora da guerra, na hora que estiver explodindo bomba na tua cabeça. Legal, pessoal, conseguiram entender isso? Gente, vocês não têm ideia do poder que essa aula pode ter para vocês. Ainda mais porque eu estou dando para vocês aqui, ó, o plano de trade. Então, eu já estou falando, ó, faça isso. Eu, nesse momento, estou sendo o teu comandante aquartelado. Passando as ordens. Ó, você vai fazer isto aqui. E se você fizer, você vai fechar todos os teus meses positivos no day trade. Todos. Ou seja, não é extremamente fácil. É só você seguir isso aqui. Ou alguém tem dificuldade para entender esse plano de trade que a gente segue aí? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu falo para vocês, uma criança de 5 anos opera isso aqui. É a coisa mais simples do mundo. Agora, e para obedecer? Como é que faz para obedecer? Aí é que a coisa complica. Então, olha, foram 30 minutos de explicação sobre diário de trade reverso e plano de trade. Esses 3 conceitos, eles transformam qualquer trader, por mais besta que ele seja, em um trader vencedor no day trade. Ah, então, eu descobri a fórmula mágica para você parar de perder dinheiro e ganhar. Só que para isso vocês precisam acreditar no que eu falo para vocês e vocês precisam obedecer como o comandante da linha de frente
obedecia o comandante aquartelado. Que iam matar ele se ele não obedecesse. Sacaram, pessoal? Perguntas a respeito disso, gente? Dúvidas a respeito disso? Vamos lá. Nada, pessoal. Deixa eu desligar essa gravação aqui.